Graça e paz, queridos irmãos, é muito bom mais uma vez estar com vocês, né? Mesmo não estando compartilhando a mesma sala, estarmos trocando experiência, conversando, tendo aquele contato, mas mesmo por vídeo eu fico muito contente em poder contribuir e poder estudar junto com vocês, porque eu também estudo, eu também me torno um aluno da palavra do Senhor, e nós vamos dar continuidade à lição. Na semana passada, nós falamos sobre Naamã, sobre o poder transformador de Deus na vida de Naamã, né? O fato de Deus quebrar o orgulho de Naamã, de abrir os olhos, não só curar o seu corpo, a sua pele, mas também o curar a cegueira espiritual onde estava cometido Naamã. E agora nós vamos falar sobre um outro personagem, só que agora nós vamos para o Novo Testamento. Saímos do Antigo e vamos para o Novo Testamento. Na lição 5, você que tem um livro, você que tem a revista, nós vamos abordar a lição 5 com o tema O Carcereiro, o terremoto que salvou uma família, texto base, Atos, capítulo 16, versículo 25 ao 34. Porém, eu peguei alguns elementos da revista e procurei também outras informações para que pudesse complementar mais essa lição. Talvez você vai sentir alguma diferença, porque não estou usando 100% a revista nessa lição, nesse contexto. Tá? Não estou saindo do assunto, porém eu pesquisei mais algumas coisinhas para poder acrescentar na lição, mas nada que fuja do normal. A introdução: o terremoto pode ser utilizado para simbolizar acontecimentos na nossa vida, algo que possa desestabilizar as nossas estruturas. Nós sabemos, Atos 16, nós vamos ver ali um terremoto, né? Paulo e Silas estão presos, ali eles são açoitados, depois eles são presos em grilhões pelos pés, e ali eles vão louvar, vão cantar ao Senhor, vão orar, e por volta de meia-noite Deus vai mandar um terremoto naquela prisão, que ali vai os libertar. Só que esse terremoto, nós falamos que é o terremoto. Terremoto é um evento natural, é o deslocamento das placas tectônicas, né? O terremoto ele vai de uma escala de 1 a 10, na escala Richter, enfim. E aí você vai estudando a geografia ou geologia, você vai entender um pouco sobre isso. Eu entendo muito pouco. Mas o terremoto que nós vamos abordar aqui é um terremoto mais simbólico. É aquele terremoto que pode abalar as estruturas emocionais, as estruturas físicas e as estruturas espirituais da nossa vida, no dia a dia. Todos os dias nós podemos ter terremotos em nossas vidas. Todos os dias o sofrimento, a dor, ela faz parte da vida do homem. Nós falamos na semana passada sobre sofrimento, dor, e o sofrimento em dor é algo muito presente no cristianismo. Embora não pareça, embora a gente negar, mas o próprio cristianismo, a gente vai perceber nas perseguições, na história da igreja, a igreja ela foi perseguida, muitas pessoas morreram, a igreja passou por diversas situações, por perseguições, por pestes, doenças, por guerra, ou seja, o sofrimento ele faz parte da história da igreja. O próprio Jesus sofreu. O próprio Jesus ele morreu na cruz. O próprio Jesus se fez homem. O próprio Jesus foi chicoteado, foi agredido, ou seja, Jesus sofreu. Então, o sofrimento, ele de certa forma, ele faz parte da história da igreja. A gente vai falar um pouco sobre esse terremoto que simboliza aí o sofrimento, que simboliza a dor, que simboliza as dificuldades que nós enfrentamos no decorrer da nossa vida. O terremoto foi um meio onde Paulo e Silas puderam apresentar o reino de Deus ao carcereiro, ou seja, foi
foi um meio, um acesso onde a palavra de Deus, onde o reino de Deus chegou até o coração desse carcereiro, e Deus pode utilizar sim os terremotos, as dificuldades da vida para abrir os nossos olhos, para abrir o nosso coração, para mostrar a nós a sua vontade. Deus pode usar os terremotos, tá, da vida para realizar o seu querer, porque Ele é soberano, Ele é Deus. Ele é soberano, Ele é Deus, Ele pode sim utilizar os sofrimentos que existem do dia a dia para nos ensinar. Ele pode utilizar os terremotos, as dores que vêm sobre nós, para nos mostrar que Ele está ao nosso lado, para nos fortalecer, para nos moldar, para nos tornar melhores. Ou seja, Deus ele pode utilizar sim uma situação adversa da nossa vida para demonstrar o seu reino sobre nossa vida. Aqui eu separei um pouco, eu separei um mapa da segunda viagem missionária para a gente se situar mais ou menos ali aonde nós estamos, né? Atos 16, Atos 15 começa ali no finalzinho do capítulo 15, Paulo e Barnabé vão se unir novamente para a sua segunda viagem missionária. Vai haver uma discussão entre eles, porque Barnabé queria levar novamente o seu sobrinho João Marcos, que o abandonou na primeira viagem missionária. E Paulo, por sua vez, é contra essa ideia, acha que Marcos não está preparado para seguir uma segunda viagem. Vai haver uma discussão entre os dois. Então Barnabé vai pegar Marcos e vai seguir uma rota, um outro caminho. E Paulo vai convocar, vai chamar Silas para ser o seu companheiro na viagem. E aí eles vão seguir essa rota, né? Essa rota que sai de Jerusalém, que vai pela Antioquia, pela cidade de Tarso, onde Paulo é natural de Tarso. A gente vê ali, na primeira viagem missionária de Paulo, Atos capítulo 13, que o Espírito Santo vai dizer, ó, separa Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma missão para eles. Então a gente vê assim, que a primeira viagem missionária realmente parece ser de Barnabé, né? Barnabé que é o responsável, que é o líder dessa missão. E aí Barnabé vai lá em Tarso, pega Paulo e eles vão para viagem missionária. Claro que Paulo vai ter um destaque, né? Depois Saulo vai ser chamado de Paulo, e vai ter um destaque aí depois, vai se destacar na viagem missionária. Mas na segunda viagem missionária não. Na segunda viagem missionária, aí Paulo ele se torna realmente o precursor, ele se torna aí o responsável por essa missão. E aí ele vai chegar na cidade de Tarso, né, passar por Tarso, não vai entrar por Tarso, vai passar ali próximo de Tarso, vai chegar em Derbe e Listra. Eu circulei Listra, por quê? Listra é onde ele vai encontrar o seu discípulo amado, o seu cooperador, um dos cooperadores mais fiéis a Paulo, que se chama Timóteo. Timóteo, um jovem, mãe judia, pai grego. Ali Paulo vai se estabelecer naquela cidade e Paulo vai levar Timóteo para sua viagem missionária. Aí já temos aí Paulo, Silas, Timóteo e provavelmente Lucas, né? No versículo 10 a gente vai ver bem Lucas que vai falar na terceira pessoa. E nós, até então ele fala e Paulo foi, e Paulo, mas no versículo 10 ele vai dizer que e nós pegamos um barco, ou seja, que Lucas ele vai integrar essa missão para Filipos. Então ele vai passando por Icônio, Antioquia na Frígia, vai passar por Tiatira e aí vai chegar a Troade. Tiatira é a cidade aonde mora Lídia. Mais à frente a gente vai ver quem é Lídia, né? Troade, onde Lídia é natural, ela vem de Tiatira. Troade, e daí Troade, Paulo tem a intenção seguinte, Paulo tem uma intenção de evangelizar a região da Ásia, ter uma evangelização maciça na Ásia, e a partir dali ele seguiu outros caminhos, e pela Galácia, e pela Bitínia,
Mas a gente vai ver no texto que o Espírito Santo, ele vai impedir, ele vai fechar as portas para Paulo não ir para essa região. Como foi? Não sei. Foi por visão, se foi alguém por um profeta, se foi confirmando o coração de Paulo, o texto não diz, mas é bem claro que o Espírito Santo não deseja, ele fecha as portas para que Paulo vá seguir esse caminho. E aí o primeiro ponto que eu quero chegar é que a condução do projeto missionário é pelo céu e não pela terra. Ou seja, todo projeto missionário, ele é divino, ele vem de Deus. Por mais boas intenções que Paulo tivesse em evangelizar a Ásia, em evangelizar a região da Bitínia, por mais que ele quisesse, não era o projeto de Deus. Não era a vontade de Deus ir para aquela região. Se ele fosse, vidas seriam convertidas? Sim, vidas seriam convertidas, as pessoas conheceriam mais Jesus, igrejas poderiam ser abertas, mas o projeto da missão, ele sempre vai ser divino. O projeto da missão sempre será de Deus. É Deus que vai determinar todo missionário o caminho que ele deve ir. Todo cristão, ele é missionário por natureza. Todos cristãos são missionários. Não existe cristão que não seja um missionário. Eu sou missionário na minha casa, eu sou missionário na minha igreja, eu sou missionário na minha vizinhança, eu sou missionário no meu trabalho, eu sou missionário no trem, no ônibus, no metrô, eu sou missionário aonde eu colocar as plantas do meu pé, dos meus pés, eu sou missionário. Você é missionário, mas a direção da missão, ela sempre será divina. E esse é um caso bem claro disso. Não era projeto de Deus que Paulo fosse para a Ásia. Não era projeto de Deus que Paulo fosse para a Bitínia. O projeto de Deus é que Paulo fosse para a Europa, que Paulo fosse para Filipos. Esse era o projeto de Deus. E nós vamos entender o produto final da intenção de Deus. Às vezes a gente não entende. Ah, Senhor, mas eu quero fazer isso para a tua obra, para o teu reino, mas não, você não quer, não, porque Deus já tem um melhor traçado para nós. E às vezes a gente não entende os planos de Deus e só entende no final. Só entende quando a gente cruza a linha, quando a gente chega no final, e aí a gente entende, ah, Senhor, de fato era isso que o Senhor queria me mostrar. Os planos de Deus, eles são perfeitos, os planos de Deus sempre são os melhores para nós, sempre o melhor para nós. Então, Paulo, ele ouviu a voz de Deus e aí entrou, ele vai ter uma visão, um homem macedônio vai dizer para ele, passa a Macedônia, a região da Macedônia, passa e nos ajude. E ali Paulo vai pegar a sua comitiva, né? Ele, Silas, Timóteo, Lucas e os demais, e eles vão para a região de Filipos, vão pegar um navio e vão para a região de Filipos. A porta que Deus abre nem sempre nos conduz por um caminho fácil, mas vitorioso. Nem sempre os caminhos que Deus traça para nós são caminhos fáceis. Deus não nos prometeu isso. E nem prometeu a Paulo isso. Talvez, se nós estivéssemos no lugar de Paulo, em ter uma visão e o Espírito Santo impedir, pensaríamos assim, se eu fosse para a Bitínia, se eu fosse para a Ásia, eu teria lá tribulações, perseguições, problemas. Como eu vou para Filipos, uma região nova, eu acredito que o evangelho vai ser mais fácil. Como eu vou para a Europa, um povo mais civilizado, mais helênico, então acho que vou ter mais tranquilidade na pregação do evangelho, na distribuição da palavra de Deus, no reino de Deus. E não foi assim. E é verdade. Paulo conseguiu alcançar o objetivo? Conseguiu. Paulo foi vitorioso? Foi vitorioso. Paulo fundou igrejas na Europa? Fundou igrejas na Europa. Só aí você vê 3 aí onde ele escreveu a carta. Filipos, Tessalônica e Corinto. Que nós temos na nossa Bíblia. Não é?
as 3 cartas endereçadas às igrejas da Europa. E Roma também, Romanos também. Então, você vai ver que Paulo ele vai para a Europa e ele transforma, o Evangelho transforma aquela região de Filipos. Era projeto de Deus transformar aquela região e transformar as pessoas daquela região. Apocalipse 2:10, né, vai dizer que ser fiel até a morte, uma parte do texto, e dar-te-ei a coroa da vida. Então Paulo foi fiel, Paulo suportou as provações, Paulo e Silas e sua comitiva suportaram as dificuldades e conseguiram alcançar a vitória em Filipos. A chegada do Evangelho à Europa, como eu falei anteriormente, o Evangelho de fato chega à Europa. Paulo ele vai escrever sua carta aos Filipenses já na sua prisão em Roma. Ele vai escrever saudando a igreja, ele vai expressar o seu carinho, seu amor pela igreja. Ele vai encorajar os irmãos a suportarem as perseguições que a igreja estava sofrendo. Também vai advertir os irmãos em relação às divisões na igreja. Então Paulo ele tem um carinho especial por Filipos e ele vai endereçar a sua carta aos Filipenses justamente para poder tratar esses assuntos. E é bem interessante ler. E a gente vê o resultado da missão divina em Filipos. A gente sabe, como eu falei anteriormente, a missão ela não é nossa. A missão sempre será de Deus. A missão sempre será divina. E o resultado da missão sempre será realizado pelo poder do Espírito Santo, não por nós. Nós, quando nos colocamos à disposição de Deus, nós somos ferramentas na mão de Deus. Paulo, Silas e os demais missionários foram grandes ferramentas na mão de Deus. Esses homens e mulheres transformaram a geração, transformaram a história da humanidade. Eles seguiram os passos de Jesus, eles seguiram os comandos de Jesus, a ordem de Jesus. E se a igreja de hoje, a nossa igreja de hoje está aqui, muito deve a esses caras, a essas pessoas que foram testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, foram mártires. A palavra martírio ou martírios significa testemunha. Então eles foram mártires, eles foram testemunhas de Jesus e morreram por causa do Evangelho. Né? Então, Lucas vai destacar a história de 3 pessoas cujas vidas foram transformadas pelo ministério de Paulo. 3 pessoas em Atos 16, nós vamos ver ali que foram impactadas pelo poder do Evangelho, que foram impactadas pelo Espírito Santo, que foram impactadas pelo ministério paulino. Paulo chega na região e ele vai pregar fora da cidade, fora dos portões da cidade, e lá ele encontra um grupo de mulheres, e ali ele vai orar com Silas, e eles começam a falar, começam a pregar o Evangelho. E naquele meio havia uma mulher chamada Lídia, que o texto vai dizer que ela era vendedora de um tecido de púrpura, um tecido fino. Era uma comerciante influente. E o texto vai dizer que Deus abre o seu coração. Olha, Deus abre o coração para o Evangelho. Deus abre o coração para a palavra de Deus. E a palavra de Deus impacta a vida daquela mulher. E aquela mulher convida Paulo e Silas para a sua casa. E lá Paulo e Silas vão falar de Jesus, vão expressar Jesus, vão evangelizar aquela família, e aquela família será batizada, é batizada. Lídia é batizada e, consequentemente, a família é batizada. Algo bem interessante no texto, que Lídia ela se torna a porta do evangelho para sua família. Lídia ela é o caminho do evangelho para a transformação, para o batismo da sua família. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Nós temos que ser o caminho, nós temos que ser o acesso de Jesus Cristo à nossa casa. Quantos de nós que estão vendo esse vídeo não tem um parente da família
convertida ao Senhor. Eu, por exemplo, tenho. Os meus filhos, a minha esposa, graças a Deus, a gente caminha, mas eu tenho parentes, familiares da minha família que não são cristãos. Então nós temos que ser esse acesso. Nós temos que ter a mesma atitude de Lídia, de levar Jesus Cristo. Primeiro crer, primeiro partir de mim. Entender que eu abro o meu coração para que Jesus entre, para que o Espírito Santo venha fazer morada. Segundo passo é levar assim esse Jesus, esse Cristo, expressar esse Cristo dentro da minha casa. Hoje não temos mais Paulo e Silas. Já morreram, já estão na glória. Mas hoje nós temos ainda o Espírito Santo pregando em nossos corações. Nós temos o Evangelho, ainda está ativo. Nós temos a igreja, que ainda está ativa. Então levar a palavra, levar o Evangelho, convocar a igreja para orar, para interceder, para minha casa, isso é um fator importantíssimo. E expressar o amor de Jesus. Lídia, ela expressa esse amor, ela convida, ela dá o primeiro passo, e a sua casa ela é transformada pelo poder do Evangelho. Todos se batizam. O texto não diz se ela era casada ou se não era casada. Parece que ela é a matriarca da família, tem uma influência grande na família, porque ela leva os missionários e ali a família convertida, né, a família batizada. Então, sim, ela tem uma influência. E Lídia é rica. Parece que ela, pelo texto, diz que ela vende um tecido. Esse tecido de púrpura é um tecido muito caro. Era um tecido que, para você atingir aquela tonalidade do tecido, era necessário um muco de um molusco. Estranho, né? De um molusco que vivia ao leste do mar Mediterrâneo. E para se ter 1 grama desse muco, para se alcançar 1 grama do muco que iria atingir, que iria entrar no processo para atingir aquele tecido, seria necessário 8.000 moluscos para atingir 1 grama de muco. Olha que interessante. Então é um tecido muito caro. Não era um tecido que qualquer um vendia, não era qualquer um que poderia vender aquele tecido. Era um tecido muito caro. E geralmente era um tecido que somente a nata da sociedade utilizava. Imperadores, senadores, pessoas ricas. Então, assim, Lídia não era qualquer uma. A segunda pessoa que é impactada pelo Evangelho é a escrava possuída por um demônio. Versículo 16, versículo 18 vai dizer que Paulo pela cidade, e essa menina vai atrás de Paulo durante alguns dias. Ora, esses são os servos do Deus Altíssimo. Eles vieram aqui pregar o Evangelho. Esses são os servos do Deus Altíssimo. Parece no texto, há uma certa... que o demônio está caçoando, tentando minar, né, a estratégia de Paulo de evangelizar. Mas se nós olharmos no texto, a gente vê ali que o próprio demônio, ele fala a verdade. Esses são servos do Deus Altíssimo. Então entenda que até mesmo os demônios reconhecem o poder de Deus. Até mesmo os demônios estão sob a soberania de Deus. E eu quero convidar você a abrir o livro de Marcos, capítulo 1, versículo 23 ao versículo 24. Que diz assim, Marcos, capítulo 1, versículo 23 e versículo 24. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendendo-o, Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Até os demônios sabem, reconhecem a soberania de Jesus Cristo. Até os demônios reconhecem a santidade de Jesus. Até os demônios reconhecem o poder que há no nome de Jesus. Então tudo
está debaixo da soberania de Deus. Tudo está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem que Deus saiba. E essa menina, ela tem um impacto profundo, que ela é liberta das amarras, dos agrilhões do demoníaco, e ela tem uma vida transformada através do contato que ela tem com o Evangelho. E o terceiro é o carcereiro. Se nós temos aí Lídia, que tem o seu coração aberto, se nós temos a escrava que é liberta, né, do cativeiro, da cadeia, nós temos agora o carcereiro, que enxerga a luz, que sai da escuridão, que também é liberto. Versículo 27, versículo 30, a gente vai ver um pouquinho sobre ele, né? Esse homem aí é um homem romano. Nós temos Lídia, que é de Tiatira, natural de Tiatira, região da Ásia. Nós temos a escrava, que é natural, que é grega, uma escrava que não tinha direito, nem gente, nem ser humano, ela era reconhecida como ser humano, como gente. E nós temos o carcereiro como romano. Nós temos três nacionalidades. Nós temos aí um pluralismo de pessoas, e onde Deus ali vai agir em cada situação, em cada coração, em cada vida. E o carcereiro não é diferente, ele vai aí ser o responsável por guardar Paulo e Silas, e ele vai ser um pouco cruel com Paulo e Silas, porque ele vai colocar Paulo e Silas na cela mais profunda, na cela escura, e não só na cela escura, mas como eles também vão ficar presos pelos pés, né? Vão colocar grilhões, umas madeiras no tornozelo de Paulo e Silas, e eles ficaram presos ali. Então vê que situação, né? Os caras saem da rota que eles queriam seguir, que Paulo entendeu que seria melhor para eles. Deus tira Paulo e Silas de sua rota, leva para um outro continente, leva para uma cidade. Ali Paulo prega o evangelho, há conversão, mas Paulo é preso. Paulo é preso, Paulo ele é açoitado, Paulo ele é humilhado, Paulo ele além de estar numa prisão escura e fria, com as suas feridas abertas, Paulo e Silas estão presos pelo tornozelo. Então toda a situação ela é adversa. Então a gente vê que a missão tinha tudo para dar errado, né? A missão deu ruim na missão. A gente tinha que entregar o evangelho, e acaba que agora nós estamos presos, nós estamos aqui acorrentados, nós somos açoitados, ou seja, quero voltar para casa. Essa talvez seria a minha atitude, talvez seria a sua atitude, mas não a de Paulo e Silas. A gente vai ver mais à frente qual foi a atitude em relação ao terremoto que sobreveio sobre Paulo e Silas. As boas novas estavam afetando todas as camadas da sociedade filipense. Como eu falei anteriormente, Lídia, ela era natural de Tiatira, né, da Ásia, região da Ásia. A escrava, ela era grega. O carcereiro, talvez de classe média romana. Lídia, uma influente comerciante, uma mulher rica. Uma escrava era um objeto na mão dos seus senhores. E o carcereiro, né, assalariado, tinha sua família. Então todas as camadas da sociedade o evangelho estava penetrando. E é assim nos dias de hoje. O evangelho ele é para o rico, o evangelho ele é pobre, o evangelho ele é para o miserável, o evangelho ele é para todos. O evangelho não é para um grupo social. O evangelho não é destinado a um grupo cultural. O evangelho não é destinado a apenas um grupo seleto de pessoas. O evangelho ele é aberto a todos, e Paulo e Silas sabiam disso muito bem. E o evangelho ele penetrava nas camadas da sociedade filipense, não só filipense, mas de todas as regiões. As pessoas iam conhecendo, as pessoas se convertiam a Jesus, as pessoas tinham prazer de estar juntas. A igreja de Atos, capítulo 2,
era ser um prazer na comunhão, no partir do pão. Então isso é modelo de igreja. Uma igreja onde as pessoas que não olham para sua posição social, sua posição cultural, se estudou mais, se estudou menos, igreja é lugar de todos. E a gente vê o resultado da missão divina de Jesus por intermédio de Paulo e Silas e sua comitiva. Uma visão diferente para cada um diante de um terremoto, e aí a gente vai explorar um pouco essa ideia de terremoto, né? Da adversidade da vida, do sofrimento, da dor. Então, tem um ditado que diz que a vista de um ponto, o ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, Paulo diante do terremoto que sobreveio, que veio sobre ele, Silas. Qual foi o comportamento de Paulo e Silas? O terremoto que os presos viram, foram testemunha. Qual foi a atitude deles? E o terremoto que o carcereiro viu. Qual foi a atitude do carcereiro? Primeiro ponto, a cadeia não roubou de Paulo, visão de Paulo e Silas, o ponto de vista de Paulo e Silas. A cadeia não roubou de Paulo e Silas o desejo de realizar a obra, nem o entusiasmo de buscar a Deus. Não foi a adversidade, não foi a prisão, não foi as dores, não foi o sofrimento que suprimiu a vontade de Paulo e Silas de adorar o Senhor, de buscar a Deus, de sair dali e continuar evangelizando cada vez mais. Essa é a atitude que nós cristãos devemos ter. Hoje o que nos assola hoje é o coronavírus. O coronavírus hoje está, é um problema mundial. Hoje nós estamos em quarentena, ainda vai fazer 2 meses, mais de 2 meses, nós estamos em casa, em quarentena. Estamos começando as coisas, a abrir o comércio, mas ainda há restrições. Então, esse estado de quarentena abalou as estruturas de muita gente. Muitas pessoas desenvolveram problemas psicológicos, emocionais, espirituais. Muitas pessoas tiveram as suas estruturas espirituais, emocionais abaladas. Algumas até mesmo se permitiram ruir, rachar, quebrar. Então, diante do coronavírus ou diante de qualquer outro problema que venha a surgir, nós temos que fazer exatamente como Paulo e Silas fizeram na prisão. Ter o anseio de buscar mais a Deus, ter o entusiasmo cada vez mais de se envolver com Deus, se envolver com Jesus Cristo, de se envolver com o Espírito Santo. Cada vez mais tem fome e sede de justiça. Cada vez mais nós temos a vontade e nos colocarmos à disposição desse Deus, para que Deus possa tratar o nosso coração, para que Deus possa agir na nossa vida. E Paulo e Silas sabiam disso muito bem. Não foram as chicotadas, não era o frio da cadeia, não era a escuridão da cadeia, não eram as dores, não era a posição incômoda. Você imagina você preso em correntes e você, seu calcanhar, os seus pés também presos. Imagina a posição incômoda que deve ser, as suas feridas abertas, doendo, mas mesmo assim o texto vai dizer que Paulo e Silas cantam louvores e oram ao Senhor. Paulo e Silas dão exemplos de cristão. Paulo e Silas mostram ali a resiliência de um cristão, a capacidade de suportar a carga, o peso, a dificuldade que a vida nos impõe, o sofrimento, a dor, porque Paulo e Silas estavam caminhando com o Senhor. Segundo ponto, para os prisioneiros, o exemplo dos missionários diante da situação. O texto vai dizer que enquanto Paulo e Silas cantavam louvores, oravam, os presos ouviam. Os presos ouviam e viam o testemunho de algo muito diferente. Se fossem outros presos, outras pessoas estariam chorando, estariam espraguejando, estariam ali maquinando uma forma de fugir da cadeia, mas não. Paulo e Silas demonstram ali a graça do Senhor sobre eles. O poder, a manifestação do poder sobre eles.
Deus se manifestava naquele lugar espiritualmente. Paulo cantava louvores e o exemplo deles, certamente eu acredito que foi algo impactante na vida dos prisioneiros. O exemplo, ele fala mais alto do que falar. Tem um ditado que diz, já falei isso anteriormente, pregue o evangelho em todo o tempo, se possível, fale. Ou seja, o evangelho praticado, o evangelho demonstrado, ele fala mais alto do que apenas o evangelho falado. Terceiro ponto, para o carcereiro, uma luz no fim do túnel. A atitude de Paulo e Silas era cantar. A atitude dos prisioneiros era observar o exemplo de Paulo e Silas. E a atitude do carcereiro era tirar a sua vida. Quando acontece o terremoto, a primeira coisa que ele faz é sacar a espada e é tentar tirar a sua vida. Muitas pessoas, em momentos de terremotos, em momentos de dificuldade, de sofrimento, a primeira coisa ou uma das alternativas é tirar a sua vida, como uma forma de alívio da dor, como uma forma de livramento de todo sofrimento que o mundo, que a sua realidade vem a trazer. Mas Paulo e Silas, na escuridão, eles mostram a luz e olha, nós estamos aqui, não te faça mal, nós estamos aqui. Nós, cristãos, nós, a Igreja de Jesus Cristo, nós temos que ser a luz na escuridão. Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. A luz, ela tem o seu objetivo de levar clareza, de iluminar a escuridão, de dissipar a escuridão. Paulo e Silas, eles foram a luz para aquele carcereiro. E eles foram a luz também para os prisioneiros, porque os prisioneiros viram ali Paulo e Silas. Eles poderiam se fazer, do livramento de Deus. Olha, Deus mandou um terremoto, Deus quebrou aqui os nossos grilhões, Deus arrebentou a porta das cadeias e agora nós vamos nos livrar. Ou seja, Deus me beneficiou. Mas se Paulo tivesse fugido da cadeia, aquele homem ali tiraria a sua vida. Se Paulo tivesse beneficiado do poder de Deus, aquele homem tiraria a sua vida, aquele homem deixaria uma família sem o seu mentor, aquele homem ali tiraria a sua vida e traria um trauma para os seus filhos, para a sua casa, ou seja, aquele homem ali cometeria suicídio. Se ele não cometesse suicídio, talvez a punição por permitir os prisioneiros de fugir seria uma morte. Então, num momento de agonia, de sofrimento, de dor, ele vai tentar tirar a sua vida. Mas Paulo se torna a luz para esse homem. Paulo se torna o acesso de Jesus para esse homem. Não te faça mal. Todos nós estamos aqui. E aquele homem, reconhecendo o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, ele vai dizer, olha, o que eu faço para aceitar a esse Deus? O que eu faço para me salvar? E aí tem a resposta crucial, o ponto basilar da lição. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê somente. Crer no Senhor Jesus é o primeiro passo, o passo importante para a salvação, o passo importante para uma vida com Cristo. Crer em Jesus é muito importante. Hebreus capítulo 11, versículo 6, o texto vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para nos aproximarmos de Deus, nós temos que crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós temos que crer que Jesus Cristo é o nosso Deus. Nós temos que crer que Jesus Cristo é o nosso acesso ao Pai, é o nosso caminho a Deus. Temos que crer que Jesus Cristo é o motivo da nossa salvação.
que Jesus Cristo é aquele que está no céu advogando ao nosso favor. Crê que Jesus Cristo é o Senhor da minha e da sua vida. Então crê. Esse homem creu, esse homem acreditou, esse homem teve fé, ele viu a manifestação e provou do poder de Deus. E um outro ponto importante, assim como Lídia, esse homem leva o evangelho para sua casa. O texto vai dizer que ele convida Paulo e Silas para sua residência. Lá ele e os seus parentes, seus familiares são batizados, ou seja, toda a sua família aceita o evangelho, se converte ao Senhor e mais uma família para Jesus. Deus não é Deus somente de unidade. Deus é um Deus que ele deseja atingir a família. Deus ele deseja atingir o coletivo. Então, você, como eu falei anteriormente, nós somos acesso do Pai, acesso do Espírito Santo à nossa casa. Se há alguém que não é convertido, seja acesso de Jesus Cristo a essa vida, ao seu parente, ao seu familiar, ao seu vizinho, à sua vizinhança. Nós somos acesso de Jesus Cristo à nossa família. Esse homem foi, Lídia também foi, e nós vamos ver que Lídia ela tem um papel muito importante em Filipos, e você vai ver logo à frente. Uma igreja reunida. O poder do evangelho pode reunir ricos, pobres, senhores, escravos em um único lugar. Versículo 40. O texto vai dizer, depois que Paulo e Silas são libertos, vão para a casa do carcereiro, ali depois eles vão questionar porque eles foram presos, porque Paulo tem cidadania romana, e depois eles vão para a casa de Lídia. E é bem interessante que o texto vai dizer assim, que os irmãos estavam reunidos. Opa, os irmãos. Já havia ali uma igreja. Lídia já tinha feito a sua casa de uma igreja, um ponto de pregação. Já havia ali uma base estabelecida, a primeira igreja da Europa. Olha que importante. Deus tirou Paulo e Silas de sua rota para fundar a primeira igreja na casa de Lídia, para transformar aquela cidade, para transformar aquela região. Filipos foi um ponto fundamental para a expansão do evangelho na Europa. Então você vê que ali estava Lídia, ali estava sua família, talvez ali estivesse a sua vizinhança, seus amigos, talvez ali estivesse também a família do carcereiro reunida, a menina que foi liberta do demônio de adivinhação, ou seja, a igreja estava já pronta, estava reunida e o evangelho ali estava crescendo, sendo pregado. É muito importante, uma igreja reunida, uma igreja estabelecida pelo poder e pela graça do Senhor Jesus. Segundo ponto, Cristo envia seus anjos, ângelos no grego, para entregar a sua mensagem. Esse anjos que eu coloquei aí foi proposital, tá, irmão? Ângelos. Você e eu somos anjos do Senhor. Deus não pode, porque Ele é soberano, mas não acredito que Deus agora vai enviar um anjo com suas asas para entregar uma mensagem do Evangelho. Deus vai usar eu e vai usar você, pois nós somos anjos, nós somos mensageiros do reino de Deus. Nós somos mensageiros da boa nova. Nós somos mensageiros da palavra do Senhor. E cabe a mim, cabe a você dar continuidade àquilo que Paulo, Silas, Lucas, Timóteo, Pedro, Barnabé, João Marcos e tantos outros deram pontapé, deram continuidade ou seguiram a ordem de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, todos merecem ouvir o evangelho de Jesus, todos merecem ser transformados pelo poder do evangelho, pelo poder do Espírito Santo, e cabe a nós sermos esse anjo do Senhor, né? Marcos 16:15, disse-lhe Jesus, a ordem de Jesus Cristo, vão pelo mundo, pregue o evangelho a todas as pessoas, vão pelo mundo.
vão por todas as regiões, por todos os lugares, a todas as camadas sociais, a todas as camadas culturais, a todos os povos, pregar o Evangelho, ser anjo do Senhor em todas as regiões ou em todos os lugares aonde você está. Lembre que você é um anjo do Senhor e eu sou um anjo do Senhor, e nós cabe entregarmos a mensagem dele. Aqui no final, quero deixar aqui um pensamento para você. Você vai pensar sobre isso aí. Depois a gente pode debater, discutir, colocar no zap se você quiser sobre essa questão. No sofrimento é possível aproveitar, falta um R ali, aproveitar as oportunidades para testemunhar a Cristo. No teu sofrimento, na tua dor, é possível aproveitar, ter a oportunidade de testemunhar Jesus Cristo. Você está passando por uma dificuldade, por um problema, perdeu um parente, está desempregado, mesmo nessa pandemia, nesse redemoinho de incerteza, você consegue testemunhar Jesus Cristo? É uma pergunta para você, tá? Spurgeon vai dizer: qualquer tolo é capaz de cantar durante o dia. É fácil cantar quando conseguimos ler a partitura à luz do sol, mas o cantor habilidoso consegue cantar quando não há sequer um raio de luz para iluminar as notas. Os cânticos noturnos vêm somente de Deus, não se encontram ao alcance dos homens. As respostas, elas vêm de Deus. Enquanto está tudo bem, enquanto está tudo iluminado, enquanto está tudo maravilha na nossa vida, é fácil você conseguir ler as partituras, cantar belas canções. Mas quando a noite vem, quando a escuridão vem, quando a dificuldade, o sofrimento, a dor vem, é aí que nós devemos testemunhar o poder de Deus. Nós temos que testemunhar a marca de Jesus Cristo em nós. Porque é na dificuldade, meu irmão, é na dor, é no sofrimento que nós também crescemos. O deserto, vejo eu, não é a morada de ninguém. O deserto é um lugar de passagem. O deserto é um lugar de aperfeiçoamento. Um lugar para você aprender, um lugar para você melhorar. O coronavírus hoje talvez seja o nosso deserto, mas ele vai passar. E a pergunta que eu faço é: o que você vai aprender disso tudo? O que você vai levar? Qual é a bagagem que você vai ter disso tudo? É muito importante a gente aprender e testemunhar Jesus Cristo não só nos momentos de alegria, nos momentos de conforto, mas também nos momentos de terremotos, nos momentos de aflição, nos momentos de dores, porque ali Deus também vai se manifestar, porque Ele é soberano. Querido, eu quero agradecer mais uma semana que Deus nos deu, mais uma semana que o Senhor vai nos dar. Eu espero ter contribuído com essa lição de falar sobre a missão de Deus, o poder transformador da palavra do Evangelho, os caminhos que Deus traça para nós, talvez são caminhos que não são aqueles que nós traçamos para nós, e que no sofrimento, na dificuldade, nós encontramos oportunidades de testemunhar Jesus Cristo, né? Vemos o poder transformador, libertador de Jesus sobre a vida de 3 pessoas que nós podemos nos identificar com elas. Nós podemos nos ver nelas. Quantas pessoas estão na escuridão, como aquele carcereiro? Quantas pessoas estão presas e cativas nos laços de Satanás, como aquela menina? Quantas pessoas estão com seus corações ainda fechados para Deus, talvez como Lídia? Podemos nos identificar com um deles, ou podemos identificar outras pessoas como um deles. Mas cabe dizer o seguinte, que nós somos a luz. Você que está na luz, ilumine aquele que está cativo, aquele que está nas trevas, aquele que está na prisão mais profunda. Que você possa ter uma noite,
um domingo abençoado, uma semana abençoada, e que possamos crescer juntos, ouvindo e aprendendo sempre com o Senhor. Fique com Deus e tenha um bom domingo.